Porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos medianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os medianitas e os amalequitas, e também os do Oriente, contra eles subiam, e punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumento, porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podia contar, nem eles nem os seus camelos, e estavam na terra para fazer o quê? destruir, Para destruir. O que o diabo veio fazer? destruir. O diabo veio destruir, sim ou não? Amém. Assim Israel empobreceu, Muito, assim Israel empobreceu muito. pela presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos medianitas, enviou o Senhor o homem aos filhos de Israel, e lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos o quanto vos oprimiam, e os expeli diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, cuja terra habitais, mas não destes ouvidos a minha voz. Criador dos céus e da terra, fala comigo e fala com a tua igreja, fala com o teu povo. Não permita que eu pregue e fale e ensine pelos meus próprios meios de conhecimento, mas seja pelo teu Espírito, pela tua unção e a tua autoridade. Eleva-me além, Senhor, mostrando-me a tua grandeza. Pai, fala, Senhor. Usa-me nesta manhã como teu mensageiro. Eu quero trazer uma palavra que sai direito do teu coração para a tua igreja. Senhor, visita ao redor deste salão, desta igreja, desse município, e repreenda toda a tua ação diabólica. Que não haja interferência maligna, e todo o trabalho de bruxaria, os feiticeiros quimbandeiros, os macumbeiros satanistas que entraram aqui para amarrar o culto, eles é que sejam amarrados e neutralizados em nome de Jesus. Em nome de Pai da Jesus. glória, hoje não haverá interferência maligna, pois tudo entregamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém. Por tomar o seu assento com uma linda salva de palma. Aleluia. Amém. Essas palmas não é de soldado. Essas palmas é de soldado que saiu agora da recruta. Jurou agora a bandeira. Essas palmas é de soldado desmotivado. Agora sim. Aleluia! Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Você é mais que vencedor, amém? Amém. Olha para o seu irmão à direita, sou mais que o irmão é mais que vencedor. O irmão é mais que vencedor, diga. Não, eu não estou entendendo. Olha para o seu irmão, diga: o irmão é mais que vencedor. A irmã é mais que vencedor. da sua direita, da sua esquerda. Bonito, bonito. Vencedora. E aproveita já cumprimentá-lo, porque tem pessoas também, estão no lugar, nem dá um toque, apoio do Senhor, irmã, apoio do Senhor, irmão. Não. Chegou mesmo assim. Não, cumprimenta a irmã, apoio do Senhor. O irmão é mais que vencedor. Deus te abençoe. Aleluia, estou feliz em ver-te aqui. Deus abençoe. Hoje é o dia da tua vitória. Que o Espírito Santo se manifeste na tua vida de uma forma grandiosa. Hoje você receberá a tua vitória, sim ou não? Profetiza na vida de 2 pessoas. Aleluia. Amém. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Vamos ler também Efésios capítulo 6. E depois vamos entrar então na mensagem. Eu não prometo não me alongar. Promessas que às vezes eu não cumprimos, né? Efésios capítulo 6, versículo 12. Vamos começar no versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.
revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas saladas de quem? Do diabo. O diabo é estratega. Porque não temos de lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra os outros espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém. Amém. Nós estamos nessa forte campanha, estamos a ver essa forte campanha. Campanha essa que já temos observado a manifestação do poder de Deus. Muitas já são as pessoas que subiram aqui, contaram testemunhos. E muitas são as pessoas que ainda vão contar testemunhos. Essa semana é a última semana desta campanha. Por favor, é a semana decisiva, sim ou não? Amém. É a semana esta semana Deus se manifestará grandiosamente. Não, você não está a entender. Esta é a tua semana. Amém. Amém. Diga, esta semana é minha. Esta semana é minha. Você não está a entender. Diga, esta semana me pertence. Esta semana me pertence. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. Diga, chegou a minha vez. Chegou a minha vez. Entenda, quando nós vamos ler a Bíblia Sagrada, primeiro no livro de Juízes, capítulo 6, do versículo 1, nós acabamos de ler, a Bíblia Sagrada vai dizer claramente que o povo de Israel errou contra o Senhor, pecou contra o Senhor, fez o que parecia mal, e o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas por 7 anos. Escuta o que eu vou dizer. Tem pessoas que estão a colher, o próprio Deus é que entregou na mão dos inimigos. E às vezes nós estamos aqui cheios de misericórdia, pensamos que somos mais misericordiosos que Deus. Às vezes tem pessoas que estão na mão de quem? Está na mão de Deus. Alguém me procurou e eu disse assim, não, você está debaixo de uma maldição. Você levantou-se contra homens de Deus. E você está debaixo de uma o quê? De uma De maldição. uma maldição. Porque falei. Levantou-se contra o homem de Deus. Já falei aqui uma vez à igreja. Quando o homem de Deus está andando mal, não se levanta contra ele. Se está andando bem, pior ainda, vais morrer. Então, quando essa pessoa me procurou, eu disse, olha, você levantou-se, o próprio Deus, o Senhor estendeu as mãos. Abraão vai dizer, ou Deus vai dizer a Abraão, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei Aos que te os que amaldiçoarem. te amaldiçoarem. É por isso, olha bem para mim, me abençoa hoje. Amém? Aprenda a me abençoar, estenda as mãos e me abençoa. Porque a Bíblia Sagrada diz que quem me abençoar será o quê? Abençoado. Alguém está a entender? Amém. Olha para o seu irmão e diga, me abençoa para seres abençoado. Me abençoa para seres abençoado. Amém. Eu sinto uma unção neste lugar. Eu tenho certeza que hoje o Senhor vai se manifestar de uma forma... Alguém está a sentir alguma coisa? Amém. Então, eles fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. O Senhor deu por 7 anos. E a Bíblia Sagrada vai dizer claramente que, vendo que os medianitas, os amalequitas e o povo do Oriente, quando fala povo do Oriente, não é um povo não, são vários povos. Amém? Do Oriente, levantaram-se contra quem? Contra Israel. E eles empobreceram muito. Só que eles, vendo que estavam a passar mal, eles buscaram o Senhor, clamaram ao Senhor. Uma vez alguém afastou-se da igreja, eu disse, está distante da igreja por quê? Disse, não, porque estava enfrentando umas lutas, deixem-me resolver as lutas e depois vou voltar. Eu disse, não, na igreja mesmo é o lugar onde se resolve o quê? Os problemas, lutas, sim ou não? Amém. Você tem luta, aqui é o lugar para o quê? Para buscar a resolver. face do Senhor. Eu disse a um rapaz, eu disse a ele, se você não vencer esse problema na igreja, na casa do Senhor, na presença de Deus, você não vence em nenhum outro lugar. Aqui é lugar do impossível, porque aqui o Senhor faz possível aquilo que para os olhos dos homens é impossível. Amém? Amém. Então, nós vemos a primeira semana foi muito forte, lutamos contra os inimigos da santidade. A segunda semana também foi muito forte. A segunda semana lutamos contra o espírito da bruxaria, feitiçaria, sim ou não? A terceira semana lutamos contra o quê? Espírito da morte. A quarta semana lutamos contra o bloqueio da vida profissional e financeira. Não. Eu troquei, não é? A terceira é que nós lutamos contra o bloqueio. A quarta é contra o espírito Da morte. da morte. Este é o quê? Essa é a sexta semana, não é?
A quinta, lutamos contra o espírito da destruição familiar. E esta aqui é a sexta, esta aqui é a última. Vamos lutar contra os principados e o quê? E as potestades. Amém. Amém. E já vencemos. Eu vou ler à luz da verdade, você vai entender que já vencemos. Mas Jesus vai dizer em Mateus capítulo 10, versículo 34: não cuideis que vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. A espada é para o quê? Para lutar. A espada é para lutar. Na armadura espiritual, a única arma que o Senhor deu para atacar é a espada. Outras armaduras falava que às 6, quinta e sexta-feira, no culto das 6, falava outras armas é de defesa. Mas a espada, que está no versículo 17, é para o quê? É uma arma de ataque. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então quero entrar rapidamente, porque lembro também o livro de Efésios. Já saí de Juízo, já estou no Efésios. Fala que não temos de lutar contra a carne nem o sangue, mas é contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Principados e potestades são governantes. Deus, quando fez os anjos, ele fez os anjos organizadamente. No céu há a hierarquia. Amém? Amém. A organização. Porque quando se fala de principados e potestades, é importante entendermos que potestades são pessoas que têm um poder e autoridade sobre alguém. Amém? Amém. Principados já fala de príncipe, de reinado. Principados tem a ver com reino. Potestade é poder, autoridade. Porque no reino, nós vamos ler daqui a pouco, foi Deus que constituiu principados e potestades. Só que os anjos, os que nós vamos lutar, estamos a lutar contra eles, são demônios que antes eram principados de Deus, eram potestades de quem? De Deus, porque Deus lhes deu autoridade, poder e autoridade. Só que eles desviaram-se, erraram o alvo, saíram, foram expulsos dos céus. E esses principados e potestades, eles atuam nas regiões celestiais. Por quê? Já expliquei aqui algumas vezes. Porque, como principados e potestades, é por isso que depois de Satanás vêm os principados o quê? Potestades. Eles são demônios que prestam relatório a Satanás. São demônios que controlam outros demônios. São demônios, nós chamamos demônios chefes. E nem são chefes, sim ou não? Estão debaixo de quem? Mas eu gostaria que você entendesse que esses demônios são aqueles que na qual têm a responsabilidade de informar a Satanás. Amém? Não, pode ser assim. Obrigado, muito obrigado. São aqueles que na qual têm a responsabilidade de prestar relatório a Satanás. E eles, potestade, têm poder sobre demônios, têm influência sobre pessoas que na qual mexem com o mundo das trevas. Principados fala de um reino, são príncipes. É por isso que a Bíblia Sagrada vai dizer que o diabo é o Deus desse século, sim ou não? Amém. Porque ele cegou o entendimento do homem. Você vê que Deus constituiu príncipes, mas só tem um rei. Deus constituiu o quê? Príncipes. Mas só tem um rei. Um rei. Só tem um rei. E a Bíblia Sagrada vai dizer que ele é o rei de quem? Dos reis. Nos céus tem o trono de Deus. Eu vou falar aqui algumas, por favor, preste mais atenção para você entender. Vou falar aqui sobre o primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu. Para você compreender, depois então vamos entrar nos tópicos. Então, esses demônios, lhes foi dado poder, as potestades, quer dizer, porque potestade pode ser os governantes. Os governantes são potestades, sabias? Porque eles têm poder e o quê? E autoridade. Todo aquele que tem poder e autoridade é uma potestade. Todo aquele que reina sobre alguém é um príncipe. Porque príncipe fala de reinado. É um príncipe.
Por exemplo, é o Crispim, príncipe. No latim é aquele que tem cabelo crespo, não é? É crespo mesmo? Então você vê que ele domina um povo. Depois do rei é o quê? É o príncipe. Deus chama Miguel príncipe. O Satanás também, o príncipe, vamos ler daqui a pouco. Os meus leitores se preparam-se. Então é importante você entender que lhes foi dado poder. Existem potestades espirituais, potestades físicas. Existem príncipes espirituais e príncipes físicos. Onde ainda tem, a Inglaterra tem príncipe, não é? Físico. No mundo espiritual também tem príncipes. Agora, existem principados da luz e principados das trevas. Existem potestades da luz e potestades das trevas. Porque muitas vezes quando nós falamos potestade de principado, só queremos lutar, pensamos que é só da quê? Das trevas, mas não. Também tem principados e potestades que é da luz. Eles são imitações. Amém. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Ainda estou na introdução só para entendermos, por favor. Amém. Aleluia. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Alguém para ler, por favor. Amém. Colossenses 1, 16. Porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Entendeu? Seja o quê? Principados. E seja o quê? Potestade. Tudo foi criado por quem? E para ele. Está entendendo? Amém. Então quem criou os principados? Foi Deus. Quem criou as potestades? Foi Deus. Todo o poder, toda a honra e toda a glória foi Deus quem criou. Quando você olha para um homem e tem glória, foi Deus quem criou. Até a glória que Satanás tem, ele só desviou. Foi Deus quem o quê? Quem criou. Quem criou? Quem criou os céus e a terra? Foi Deus. Então quando Satanás te mostra a minha glória, não. Ele é gatuno. Ele é imitador. A Bíblia diz que ele se transfigura em anjo de quê? Da luz. Para enganar a muitos. É por isso que você é original. Você não está entendendo? Diga eu sou original. Eu sou original. Diga eu não sou cópia. Eu não sou cópia. Eu sou original. Eu sou original. Amém. Amém. Por favor, seja original. Porque vivíamos de imitação. Vivíamos de ilusão. Hoje nós somos verdadeiros. Porque Jesus é a verdade. E caminhamos na verdade. Quem aqui já mentiu para conquistar uma moça? Uns que têm mulher estão a fazer isso assim. Hoje não é preciso mentir. Você vai falar o que você tem, sim ou não? Se ela te quiser aceitar, vai te aceitar conforme você o quê? É, e o que você... Eu não precisei mentir para... Não. Pastor Cosmo, não aconteceu isso com a pastora Elizabeth, né? Ai, Jesus Cristo, vou entrar na palavra, sim ou não? Aleluia! Amém. Só que quando nos convertemos de verdade, não precisamos mentir. Sim ou não? Amém. Nós somos verdadeiros. Não só, mas também tem outras mulheres também que... Não vou falar. Então entenda, só para entrarmos aqui, porque você precisa entender porque estamos a lutar contra os principados do quê? A potestade, não é só queima, você precisa entender. Então, presta máxima o quê? Atenção. Porque alguns principados da potestade rebelaram-se contra Deus e eles foram trabalhar para Satanás. Vamos falar isso no final. Eles foram trabalhar para quem? Para Satanás. Mas não era assim no princípio. Não era assim no princípio. Eles foram trabalhar para Satanás. E aí Satanás se tornou seu responsável. Ou responsáveis desses principados de quê? E potestades. E João desde aí diz que o diabo vem para fazer o quê?
matar, roubar e destruir. Então, eles estão aí para matar, roubar e o quê? E destruir. Eu vou falar aqui algumas coisas muito profundas que têm a ver com os principados e a potestade, e você vai lutar com toda a força. Depois, pastor Colme, depois pega só a bandeira da Angola aí no escritório, porque depois vamos orar pela nossa nação. Não me deixam sair daqui sem orar pela nação. Amém. Amém. Padre, e você que me está a ver e ouvir a partir de casa, não é? Você que está no exterior, se puder, também vai preparar a bandeira do seu país e vamos orar também no nome de Jesus. Amém. Mas eu gostaria, antes de... Abra a sua Bíblia, Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2. Aleluia. Então é importante dizer que os principados e as potestades que obedecem a Deus estão em conflito com os principados e as potestades que obedecem às trevas. Mas antes, Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2. Alguém para ler, Geraldo? E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Amém. Então, esses principados, essas potestades, hoje operam a quem? Aos filhos de quem? Desobediência. Da desobediência. Quando fala aos filhos da desobediência, está a falar o quê? Hoje não estamos sob o domínio dos principados e potestades das trevas, porque antigamente eles guiavam-nos, eles influenciavam-nos. Nós fazíamos o que parecia mal aos olhos de quem? Do Senhor. As trevas estavam aí. Eu vou falar fortemente quando eu entrar nos tópicos, você vai entender, por isso presta máxima atenção. Amém. Amém. Alguém para ler também Apocalipse capítulo 13, versículo 7. E depois eu entro já aqui nos tópicos. Antes de entrar nos tópicos, eu tenho uma palavra abençoada para a tua vida. É algo profético. Aleluia. O microfone aí. Apocalipse 3, 7. 3, 7. Aleluia. Também lhe foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe autoridade sobre toda a tribo e povo, e língua e nação. Mais uma vez. Também lhe foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhes autoridades sobre toda a tribo e povo, e língua e nação. Está entendendo? Deus ele dá poder e autoridade. E você vê no livro de Apocalipse, a revelação de João. Ele vai dizer, olha o que João vai dizer. Lê novamente. Apocalipse 13, 17. A 13, 7. Também lhe foi permitido fazer guerra aos santos. Ok, peraí. Esses principados também lhe foi permitido fazer guerra a quem? Aos santos. E olha que ele vai dizer, vai mais o quê? E vencê-los. Como assim? Continua. E deu-se-lhes autoridade sobre toda a tribo, povo, línguas e nação. Como assim? Quem são os santos? Diga. Quem são os santos? Somos nós. Quem são os santos? Somos nós. O que Jesus vai falar em João 16:33? No mundo tereis o quê? Aflições. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas elas. Então, os príncipes das trevas, hoje eles estão em conflito, em guerra com os príncipes do quê? Da luz. Da luz. As potestades das trevas estão em conflito, é uma luta titânica. Estão em conflito com a potestade do quê? Da luz, das trevas contra a luz. Então é importante entendermos que Jesus, agora para entrar na mensagem Colossenses, capítulo 2, versículo 13 a 15. Depois vamos entrar nos tópicos e termino já. Amém. Aleluia. Amém.
Colossenses 2,13. E a vós, quando estáveis mortos nos vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os deleitos. Até o 15. Colossenses, capítulo 2, versículo 13 a 15. 14. E havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenâncias, o qual nos era contrário, removeu-o do meio de nós, cravando-o na cruz, e tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente e deles triunfou na mesma cruz. Não. Também não entenderam. Lê com mais um som. E tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente e deles triunfou na mesma cruz. Não, também não entenderam. Então, eu vou desmistificar esse texto. Diga: Jesus, na cruz de Calvário, venceu todos os principados, e potestades. Na cruz de Calvário, Jesus venceu. Nós estamos a lutar com um inimigo que é derrotado. Amém. Nós estamos a lutar contra um inimigo que está derrotado. Nós estamos a lutar contra um inimigo que está derrotado. Na cruz de Calvário, Jesus pagou a dívida e derrotou os principados das trevas, as potestades das trevas. E essa autoridade está sobre a igreja. Não há principado, não há potestade. Não há trabalho de bruxaria, de feitiçaria que fica de pé diante do homem de Deus, porque já nos foi dado poder e autoridade na cruz de Calvário. É só você fazer o que tem que ser feito. O que eu preciso fazer? Usar a autoridade que Deus te deu, levantar as mãos e repreender todo o trabalho de bruxaria, todas as potestades, todos os príncipes das trevas sejam neutralizados e destruídos em nome de Jesus. Aponta para o céu, diga: Satanás, você perdeu. Satanás, você perdeu. E agora escuta: aonde atuam esses principados de potestades? Nas regiões celestiais. O que você entende sobre regiões celestiais? Em vários textos, a Bíblia fala céus. Está falando no plural ou singular? Plural. Existem quantos céus? 3 céus. O primeiro céu, podemos ver aqui, sim ou não? Amém. Céu atmosférico. Aonde elas, sim ou não? Amém. É onde eles atuam. Céu atmosférico. É por isso que quando nós entramos em um lugar, a atmosfera tem que mudar. Amém. Eu cheguei nesse bairro, a atmosfera mudou. Amém. Ah, meu Deus. Eu cheguei nesse bairro, a atmosfera mudou. Quando eu cheguei nesse bairro, ainda estavam algumas que estavam a destruir casas. Tinha muitos militares, muitos tiros. O índice de criminalidade estava o quê? Muito alto. Quando nós entramos aqui, entendeu alguma coisa? Amém. Aquele satanista que caiu disse que fecharam, 4 casas de bruxaria nesse bairro. Porque quando Deus abre uma porta num lugar, porta de Satanás tem que fechar. Vocês estão comigo? Amém. Vocês não estão comigo? Vocês estão comigo? Amém. Quando Deus abre uma porta num lugar, outras portas de Satanás têm de fechar. Fala, meu pai. Alguém está entendendo alguma coisa? Fala, papá. Então é importante nós colocarmos no coração. Quando Deus chegar num lugar, a atmosfera tem que o quê? Tem que mudar. A minha irmã Anabela, não sei se está do outro lado, uma vez ela disse assim. Alguém falou assim: você sair dessa instituição, essa empresa vai fechar. Porque sentimos que você é o quê? E aconteceu. Ela saiu daquela instituição, a empresa o quê? Porque ela tinha alguns chefes que mexiam fortemente com trabalhos de quê? Ele encontrava como é que me chama? Michórdias, encontrava coisas estranhas. Ela já queria sair daí. Ela não se sentia bem naquele lugar. E quando ela saiu, a empresa fechou.
Tem pessoas que são pilares numa instituição. Tem pessoas que são pilares numa instituição. Uma vez caiu, falava com um cara. Nós começamos com libertação. Um dos satanistas que caiu, hoje até é apóstolo. Ele disse que muitas das vezes ele era o líder do controlador. Não é pessoas que são enviados para as igrejas para destruir o altar. Ele disse que um satanista, quando entra na igreja, ele tem 3 alvos: intercessão, o louvor e o altar. Diz porque quando ele pega uma dessas 3 áreas, ele toma a igreja. É por isso eu valorizo o altar. Ninguém sobe aqui à toa, vem me pataca subir aqui, não. Aqui não. Aqui é o lugar santo dos santos. É o lugar mais alto, sim ou não? Amém. Então eu valorizo o altar. Pastor Gomes me disse, nesse todo o tempo de ministério, aprendeu a valorizar o altar aonde? Na Igreja Internacional São Senhor de Deus. Amém. E por isso eu vejo pessoas que saíram ainda de onde pregam milhares de pregadores. Toda hora ele, me ouve hoje, me ouve amanhã. Essa cara aqui que você vai ver sempre. Amém. Fala, meu pai. Ah, não, por que não? Não. Oh, escuta. Se você aqui não está gostando da minha cara, sai só. Porque Deus levantou-me aqui para pregar o Evangelho. Então você vai ouvir essa voz. Vai ouvir hoje, vai ouvir amanhã, depois da manhã, mais. Vai ouvir sempre. Amém. Até morrer. Porque não me lembro de ver Moisés está recebendo o Senhor e outro. Não, está a entender? Arão. Não. Deus fala com Moisés. E Moisés chama quem? Amém. É por isso aqui é uma igreja de família. Só prega pai, mãe, filhos. Você vai ver os filhos, muitos pregadores estão aqui. Tá vendo? Vem aqui na quinta-feira, vai ver essas pregam para caneco. Aqui todo mundo prega. É verdade, poxa, aqui. Sim ou não? Eu posso chamar aqui alguém, vai pregar. Posso chamar aqui uma obreira, a obreira Emília, a obreira Laurinda, a obreira Sônia, Escandata. Todo mundo aqui o quê? Prega. Todo mundo aqui prega. E é prega mesmo com cabeça, tronco e o quê? E membro. Com introdução, desenvolvimento e o quê? Conclusão. Aqui não é só uma igreja de sai, não. Tem uma igreja de palavra. Amém. É uma igreja de poder, sim. Mas é uma igreja do quê? Alguém tem sido alimentado aqui nesta igreja? Amém. Então entenda, por favor, é muito sério. E eles atacam. E aquele cara disse o seguinte: existem nas instituições, até na igreja, que muitas das vezes o líder espiritual não é o pastor principal. Eu fiquei assim, o quê? Disse, tem igrejas que o líder principal não é o pastor o quê? Principal. Porque muitas vezes o cara já está caído, a esposa dele lhe suporta em o quê? Em oração. Muitas vezes o cara já está caído, mas tem um irmão da intercessão, um obreiro, um santo, que não estão a destruir por total aquela igreja, porque ainda tem uma torre. Talvez o cara está aqui, está a tocar, mas os satanistas quando entram na igreja, o alvo não é mais aquele pastor que já caiu, é aquele que está a dar trabalho. Que ele diz assim, e ele me diz assim: eu conheço as igrejas em Angola que vieram com propósito satânico. Eu conheço igrejas que começaram bem e se desviaram. E eu conheço as igrejas que dão trabalho no mundo das trevas. O satanista que caiu, tenho aqui o áudio, disse: olha, já destruímos várias igrejas aqui, não estamos a conseguir essa. Eu disse: vocês não vão conseguir. Em nome de quem? Senhor Jesus. É por isso, nas tuas orações, coloca lá o meu nome, sim ou não? Amém. Deus guarda, sim ou não? Alguém está entendendo alguma coisa? Então, é por isso que os principados, eles estão aí. Quando chegamos num lugar, a atmosfera tem que o quê? Tem que mudar, porque Jesus venceu. E eu quero lhe perguntar, por que devemos lutar contra eles? Escrevam. E guarda no teu coração e vou terminar. Porque eles lutam para fechar os céus. Eles, como atuam nas regiões celestiais, sim ou não? No primeiro céu, eles lutam para fechar o quê? Os céus. Quando Jesus morreu, diz que os céus se abriram. Não. Fecharam.
O que aconteceu? Jesus olhou para os céus, viu os céus o quê? Fechado. E quando ele vai orar e vai dizer, todo o ministério de Jesus, se dirigiu a Deus como meu Pai. A única vez que eu vejo Jesus chamar meu Deus foi na cruz de Calvário. Quando ele vai dizer, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Traduzindo é, Deus meu, por que me abandonas? Deus meu, por que me abandonas? Muitas vezes nós olhamos para os céus, observamos que os céus estão fechados. Os principados para te afligir, para te atazanar, para te entristecer, para te derrotar, eles vão fechar os céus. E você vai olhar para cima, você vai se lembrar de Davi, você vai se lembrar de Josafá. Josafá vai falar, não temos força para lutar contra esta grande multidão, mas os meus olhos estão postos em ti. Daí vai dizer, eu elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Só que muitas vezes você olha para a sua vida, olha para os céus estão o quê? Fechados. Não há resposta. Então eles lutam para fechar o quê? Os céus. Porque a tua oração tem que passar pelo primeiro céu, segundo céu e chegar no terceiro céu. E a Bíblia Sagrada vai dizer que no terceiro céu existe um vaso de ouro, onde são depositadas as nossas orações. Oh, Ramasso Baplovias canta Ramanai. Eu sinto uma unção diferente nesta manhã. Fala, papá. Eu sinto que Deus vai fazer coisas extraordinárias. Quando estão preparados para receber, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então escute, por favor. Eles lutam para fechar o quê? Os céus. Eles lutam para fechar os céus. E eu quero te dizer que a responsabilidade de manter a responsabilidade de manter o céu fechado ou aberto já não depende de Deus. Diga, depende de mim. Depende de mim. Não, diga, depende de mim. Depende de mim. Romanos capítulo 8, versículo 6. Não é para ler? Diz que a inclinação da carne é a morte, do espírito é vida e paz. Hoje nós temos essa responsabilidade. Quando os céus estão fechados, Satanás cresce. É porque nós estamos a nos inclinar na carne. A inclinação da carne fecha os céus. A inclinação do espírito abre os céus. Não, vocês não entenderam. A inclinação para a carne fecha os céus. A inclinação para o espírito abre os céus. E todo cristão deve andar com os céus abertos. Amém. Oh, Ramanasso Baplovias. Todo cristão deve andar com os céus abertos. Os céus têm de estar abertos sobre a tua vida. Porque quando o céu está aberto sobre a tua vida, há uma proteção. Segundo esse satanista diz, há uma luz. Quando os céus estão abertos, há uma luz que protege o cristão. Há uma barreira muito forte que protege o quê? Os cristãos. Quando os céus estão abertos, luz sai do trono de Deus para a sua vida. E aí há um círculo, há uma proteção. Eles não te tocam. E vai se cumprir o que diz lá em 1 João, dizer, o que é de Deus, Satanás não toca. Porque todos aqueles que são de Deus, os céus estão abertos. Eu vou te mostrar a luz da palavra. Abra sua Bíblia Sagrada, Atos. Aleluia. Amém. Atos capítulo 7. Oh, Ramanasso Baplovias. O primeiro martírio da história não foi velho, foi jovem, Estevão, diz a Bíblia Sagrada que ele era cheio do Espírito Santo. Oh, Ramanasso Baplovias canta Ramanai. Atos capítulo 7, versículo 55. Oh, Ramanasso Baplovias. Gera para ler. Ai, mas ele, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Só mais uma vez. Mas ele, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Só vê os céus abertos quem está cheio do Espírito Santo. Amém. Só vê os céus abertos quem está cheio do Espírito Santo. Agora deixa para o versículo 56. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus.
Não. Deixa com pouca unção. Com mais unção, receba isso. E disse: Yeah. Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé, Yeah. à direita de Deus. Espera aí, o que ele viu? O que ele viu? Os céus abertos. Sabe o que estava a acontecer? Estevão estava a ser apedrejado. Estevão estava a ser... Apedrejado. Foi condenado à morte e estava a ser apedrejado. De tanta glória, não sentiu as dores das pedras. Não sentiu o desprezo do momento, a aflição do momento. Ele não olhou para quem estava a lhe acusar, a lhe apedrejar. Ele olhou para os céus. Servo de Deus, cheio do Espírito Santo, nos momentos de aflições, Ele olha para os céus. ele olha. Para os céus. As portas físicas podem se fechar, mas as portas do céu não. Amém. Estevão, ele estava a ser apedrejado, mas ele era cheio do Espírito Santo. Ele foi condenado, mas ele era cheio do Espírito Santo. Ele foi caluniado, mas ele era cheio do Espírito Santo. Não importa como você está hoje, por favor, seja cheio do Espírito Santo. Amém. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Os principados não vão conseguir fechar os céus na vida de quem é cheio do Espírito Santo. A diferença entre aquele que serve e aquele que não serve: quem não serve, os céus estão fechados. Quem serve, os céus estão abertos. Os que estavam a apedrejar não viram. Os que estavam no trabalho de Satanás não viram. Mas Estevão olhou para os céus e viu os céus abertos. Não é qualquer um que vê os céus abertos. Por que eu estou a pregar? Uns estão assim, não estão a ver nada, não estão a sentir nada. Mas eu vejo pessoas assim. A vontade dele é levantar e pular, a vontade dele é gritar. Esses estão a ver alguma coisa. Amém. Esses estão a ver alguma coisa. Alguma só vê assim. Esses estão a ver alguma coisa. Alguém está a ver alguma coisa nesta manhã? Amém. Escuta o que eu vou dizer. Cheio do Espírito Santo. Eu não estou a dizer ter o Espírito Santo. Há quem tem o Espírito Santo, mas não é cheio do Espírito Santo. Você vai buscando a Deus e Deus vai te enchendo. Buscou na segunda, buscou na terça, vai buscando na quarta, na quinta, na sexta. Me dá só aquele bidão com água. Vai buscando no sábado. Abre só, por favor. Você traz uma água, você abre já, José. Hã? Sei como é que eu vou orar para você casar. Amém. Fala, meu Pai. Exemplifica. Tem pessoas que o quê? Vazio. Pega o microfone. Ajuda-me só. José, uma bênção. Esse cara, assim ou não? Como é que você é solteiro? Caramba, sim ou não? Olha aqui, olha aqui. Tem pessoas, é muito bababá, grita muito. Mas estão o quê? Vazio. E tem pessoas, ó. Quando você vai buscar o Espírito Santo vai te enchendo. Amém. Você buscou o Espírito Santo? O Espírito Santo te encheu. Mas ainda é pouco. Buscou o Espírito Santo? O Espírito Santo te encheu. Buscou o Espírito Santo? O Espírito Santo te encheu. Você estava no monte? O Espírito Santo te encheu. Você está hoje aqui no domingo? O Espírito Santo te encheu. Você tem estado no culto das 6? O Espírito Santo te encheu. Você acompanha as lives quando tem live na igreja? O Espírito Santo te encheu.
Você é alguém que não falta aos domingos. Domingo é do Senhor Jesus. O Espírito Santo te encheu. Está aqui na oração das 12. O Espírito Santo te encheu. Você não quebrou nenhum jejum. O Espírito Santo te encheu. Você é obediente à palavra do Senhor. O Espírito Santo te encheu. Você não é murmurador. O Espírito Santo te encheu. Você tem uma vida de oração. O Espírito Santo te encheu. Você tem uma vida da palavra do Senhor. O Espírito Santo te encheu. Amém. Aprofunda, meu Pai, simplifica. Deus quer te ver assim. Amém. Deus quer te ver Assim, cheio. Estevão era cheio. Estevão era Cheio. homem cheio do Espírito Santo. Nem preciso falar muito. A unção que está sobre a vida dele fala por ele. Amém. Quem está entendendo alguma coisa? Fala, meu Pai. Nesse salão tem pessoas mais inteligentes do que eu. Tem pessoas, escreve o que eu vou dizer, falam melhor português aportuguesado. Tem pessoas que usam a eloquência, ou seja, eles são eloquentes. O poder natural da fala, da comunicação. Tem pessoas que usam oratória, a arte de falar em público. Tem pessoas que usam a retórica, a arte do bem falar. Quando sobe aqui, você se pergunta, poxa, eu falo o quê? O que eu falo mesmo é português. Tem pessoas que estão a vestir, quando uns vestem, outros grifam. Roupa, sim ou não? Amém. Tem pessoas que são a inteligência científica, pessoas inteligentes que não acabam mais. Conhecem quase tudo. Só que não é isso que faz a diferença no mundo que é Espiritual. o mundo que faz a diferença. O que faz a diferença no mundo espiritual é unção. Amém. E como é que você vai ter unção? É quando você busca o Espírito Santo. Quando nós cantamos aqui, Espírito Santo vem. Não estamos a cantar só porque é um louvor. Vem, 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 não. Você precisa sentir. Fala, meu Pai. Profunda. Você precisa sentir a presença do Espírito Santo. Quando nós louvamos, você tem que sentir a presença. Quando nós oramos, você tem que sentir a presença. Quando você está ouvindo uma palavra de Deus, você tem que sentir o quê? A presença. Porque quando o céu está aberto, há uma conexão entre os céus e a terra. Jesus na oração vai dizer: Senhor, venha a nós o teu reino e seja feita a sua o quê? Vontade. Se as portas estiverem fechadas, se os céus estiverem fechados, nem o reino vem, nem nós subimos, porque está tudo o quê? Fechado. As portas têm de estar abertas para haver conexão. Fala, meu Pai. Eu tenho que olhar para os céus e dizer: Senhor, eu quero ver os céus Abertos. E outra coisa, ele viu Jesus. Ele viu o trono. Ah, Jesus. Ele viu Jesus. Ele viu o quê? Trono. Espírito amado. Espírito amado. Seja cheio nesta hora. Espírito amado. Dá a bandeira aqui. Espírito amado. Oh, Espírito amado. Vem, Espírito amado. Aleluia. Vem, Espírito amado. Uns não estão a entender nada. Uns não estão a sentir nada. Chame ele nesta manhã. Chame ele nesta manhã. Fala: Espírito Santo, vem sobre a minha vida. Espírito amado. Oh, Espírito amado. Vem, Espírito o homem cheio do Espírito Santo abre os céus. Amém. A chave para abrir os céus está nas tuas mãos. Quando Jesus descer para vir buscar a sua igreja, voltar para levar a sua igreja, ele vai abrir lá de cima. Mas a chave para se abrir de baixo, Deus entregou nas suas mãos.
E só vai abrir quem está cheio do Espírito Santo. Oh! Espírito amado, Espírito amado, Espírito amado, Espírito amado, Espírito amado. Espírito, Espírito amado, Espírito amado, a unção foi liberada nesta manhã. Racharabadagaço, plóvias. Os céus estão abertos nesta manhã. Você pode ver a glória do Senhor nesta manhã. Racharabadagaço, plóvias. Espírito, Espírito, rebababa, rebaba, rebababa, Espírito amado, Espírito amado, Espírito amado, vem, Espírito amado. Espírito amado, desça sobre a tua igreja, Pai. Desça sobre a tua igreja, Pai. Espírito, Espírito, rebababa, xeremanda, rabá, xerebaba, rebababa, xerebandoro, querebaba. Rebaba, xerebaba, baba, 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 baba. Espírito amado, Espírito amado. Enche a tua igreja, Senhor. Enche a tua igreja, Senhor. Enche a tua igreja, Senhor. Espírito amado, Charamanda, rabadagaço, baplóvia. Xarabababa. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Pega aí. Seja cheio do Espírito Santo. 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 Aleluia. Deus abençoe. Toma o seu assento, toma o seu assento. Vamos terminar a palavra. Vamos dar uma linda salva de palma. Amém. Xarababa. Toma o seu assento. A chave está em nossas mãos. Diga: eu vou abrir os céus
Alguém está entendendo alguma coisa? Diga, eu vou abrir os teus. Eu vou abrir os seus. Diga, eu vou abrir os teus. Eu vou abrir os seus. Estevão, cheio do Espírito Santo, ele olhou para os seus estavam abertos. Estevão abriu Os seus. Ah, Jesus, eu pensava que só Jesus tem poder para abrir os céus. Jesus falou comigo, Crispim, eu dei esse poder à igreja. Vocês têm a chave para abrir Os seus. Aleluia. Olha só, Tiago capítulo 4, versículo 8. Achegai-vos a mim e eu achegarei o quê? A voz. Abra os seus de baixo, eu vou abrir os seus De cima. Fala, papá. Abra os teus de baixo, eu vou abrir os seus De cima. Oh, Remanai. Oh, meu Meu Deus. Aprofunda, meu pai. Eu vou abrir os seus. Eu preciso abrir os teus. Porque vamos para o segundo tópico. Sabe por que nós precisamos abrir os teus? Porque as nossas orações têm de subir. As nossas orações têm de Subir. As nossas orações têm de subir. Temos que lutar contra os principados. Eles não podem ser barreira. Eles não podem impedir as nossas orações. Aleluia. Porque, sabe por que eles querem impedir as nossas orações? Porque as nossas orações têm poder. Efésios capítulo 5, versículo 16 diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Não está a dizer que pode pouco, está a dizer que pode. Diga, minha oração tem poder. A minha oração tem poder. Olha para o seu irmão, diga, a tua oração tem que ter poder. A tua oração tem que ter poder. Para a tua oração ter poder, Para a tua oração ter poder, você tem que estar cheio do Espírito Santo. você tem que estar cheio do Espírito Homem Santo. cheio do Espírito Santo, a sua oração tem Poder. Fala, meu pai. A sua oração tem Poder. A sua oração tem poder. A oração do justo pode. Só de quem tem. Alguém está entendendo alguma coisa? Fala, papá. É porque vocês querem impedir. Eles formam uma barreira. Eles formam uma quê? Barreira. Uma barreira. Você está aqui na oração e hoje mesmo essas barreiras serão destruídas, quebradas. Ninguém vai impedir as minhas orações. Diga com fé, ninguém vai impedir as minhas orações. Ninguém vai impedir as minhas orações. Eu estou a decretar nesta manhã, ninguém vai impedir as minhas orações. Ninguém vai impedir as minhas orações. Nem principados, Nem principado. nem potestades, Nem potestade. nem homem algum. Nem homem algum. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus, quando chama os discípulos, ele vai soprar e vai dizer: sejam cheios do Espírito Santo. Amém. Sejam cheios do Espírito Santo. Nós devemos nos focalizarmos na cultura espiritual. Tem uma arma poderosa para vencer os principados e as potestades. É ser cheio do Espírito Santo. Jesus. As suas orações não podem ser impedidas. Sabe por que ele quer impedir nossas orações? Para a resposta não descer. Abra sua Bíblia, Daniel. Daniel. Capítulo 10, versículo 12 a 14. Daqui a pouco vamos terminar. Já estou mesmo a terminar. Hoje vou terminar cedo. Aleluia. Daniel 10, 14. Agora. Não. 10, 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras eu vim. A 14, irmão da igreja. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu o deixei ali com os reis da Pérsia. Agora vim
para fazer-te entender o que há de se suceder ao teu povo nos derradeiros dias, pois a visão se refere a dias ainda distantes. Uma barreira, primeiro para as orações não subir e depois para a resposta não quer. Não descer. Os principais foram uma barreira para as orações não quer. Não subir. E a resposta Não descer. é por isso que você não pode o quê? Você não pode aceitar. É por isso que a nossa luta é contra os principados e contra o quê? Potestade. Contra as potestades. Nós às vezes tendemos aqui, os obreiros sabem o que eu estou a dizer, estendemos a mão aos céus e lutamos contra eles. E sempre que assim fazemos, você vê que domingo culto o quê? Diferente, sim ou não? Amém. Porque nós abrimos o quê? Os céus. Os céus. Saia com isso hoje. A chave para abrir as portas dos céus está onde? Está onde? Você abre de baixo, Deus abre de cima. Amém. Isso é revelação profunda. Isso você não encontra no Google nem no YouTube. Agora escuta o que eu vou dizer. Quando nós vamos ler esse texto, a Bíblia Sagrada vai dizer que Daniel orou. E no primeiro dia Deus respondeu. Daniel era cheio de Deus. Ele orava de manhã, de tarde e de noite. Não aceitou se contaminar com os manjares do rei. Um homem sábio. Depois o rei Nabucodonosor levantou-lhe como príncipe dos príncipes, chefe dos príncipes. Ele era uma autoridade. Não estamos a falar de não, estamos a falar de uma autoridade. E diz a Bíblia Sagrada que Daniel foi orar. E a Bíblia Sagrada vai dizer que no primeiro dia Deus respondeu. Tem pessoas que ora, não há resposta. Como está a tua vida diante de Deus? Tem pessoas que não recebem resposta de Deus através do pecado. E tem pessoas que vão dobrar o joelho, vão orar. Deus respeita a hierarquia. Tem coisas, tem portas para saber na tua vida, na tua família. Você tem que ir ao homem de Deus. Vai ao homem de Deus, que é o meu representante. Vai lá ter com quem? O pastor Cosme trouxe aqui uma marca, não é? E o pastor Cosme dizia o seguinte, já falei até numa das lives, que o pessoal daqui, que na qual estavam em via de contratos, não é? Ligou para a empresa lá no exterior e disse, olha, nós queremos fazer assim. O que eles falaram? Não, lá em Angola tem o meu representante. Você não pode vir direito o quê? Comigo. Passa o representante. Amém. É por isso, respeite e valorize o homem de Deus. Tem portas que vão se abrir na tua... Você vai orar, Deus vai te dizer, vai ao representante. Paulo estava cego. Deus podia me estender as mãos e o milagre o quê? Acontecer. Não. Ananias, vai lá. Samuel, vai lá. Davi, Samuel, vai lá. Daniel orou. No primeiro dia Deus respondeu. Mas os príncipes das trevas, da Pérsia, as potestades, travaram quem? A oração. Vem, Gabriel. Você é Gabriel? Não. Você vai ser Miguel. Vou chamar. Gilberto, vem. Gilberto. Gil, vem. Cara bonito. Nessa igreja só tem bonitos. Os príncipes das trevas prenderam a quem? A Gabriel com a resposta. Tem pessoas que estão em oração. Os principados prenderam o quê? Deus até já respondeu.
Mas os principados estão o quê? Prendeu o quê? Você não vai sair. E Gabriel, o anjo da resposta, é um anjo da paz. É tipo o Espírito Santo sensível, não gosta de quê? Estava lá. Ele vai falando no plural. Eram muitos. Eram muitos. Ximeno vem. Sim ou não? Gerson. Eram muitos. Faziam o quê? Prenderam o quê? Prenda o cara, prenda o cara. Eram muitos. E diz a Bíblia Sagrada, olha, no primeiro dia. E ele estava quanto tempo na oração? 21 dias. 21 dias. No jejum e na oração, 21 dias. E diz a Bíblia Sagrada que ele estava preso. Só que Deus dos céus, aquele que abre as portas de cima, viu Gabriel o quê? Prendido. Vem como Miguel. Miguel não vem assim. Miguel, sim ou não? Vem, aleluia. Amém. O que acontece? Preso. Deus olha e vai pegar. Para você ver como é que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Não estamos a falar de demônios pequenininhos, esses fraquinhos que sai, não. Estamos a falar de principados o quê? Potestade. E potestade. O que lemos em Apocalipse? Que Deus até deu o quê? Autoridade para vencer os santos. Para vencer o quê? Os santos. Não lemos? Amém. Quem está falando não é Deus? É Deus. Para vencer esses demônios lá em cima, não é qualquer um, não. Tem que ser cheio do Espírito Santo. Eu estou a falar com muita responsabilidade. Eu estou a falar com muita seriedade. Tem que ser cheio do Espírito Santo. Não se escandaliza que eu vou falar. Não é qualquer cristão que vem dos principados das potestades. Uns estão a lhes dar mesmo no focinho. Porque a santidade é uma arma poderosa. Até Jesus vai dizer, tem demônio, só sai com o quê? Com jejum e oração. Santidade. Vida de oração. Vida de jejum. Dedicação a Deus. Dedicação total a quem? A Deus. Aí você vence. Não é a hora está em cima, a hora está o quê? Está embaixo. A hora é do diabo, a hora é de Deus. A hora é cheia de fé, a hora é sem fé. A hora, esses do vai e vem. E aquele firme e constante, sempre abundante. Firme e constante, sempre o quê? Abundante. Esse sim tem a chave. Quando oram, o milagre o quê? Acontece. E aí, Deus olha e chama quem? Miguel, vai resolver o problema. Isso. Pega os caras, resgata, sim ou não? Amém. E aí, Gabriel? Deixe. Gabriel vai trabalhar hoje. Amém. Só ela recebeu. Fala, meu pai. Gabriel vai trabalhar hoje. Amém. Gabriel vai trabalhar hoje. Amém. Gabriel está aqui. Amém. Fala, Gabriel meu pai. está aqui. Obrigado, filho. Gabriel está aqui. Amém. Diga hoje. É hoje. Diga, Gabriel está aqui. Gabriel está aqui. Gabriel está a colocar filho no ventre de mulheres hoje. Amém. Gabriel está a arrancar enfermidades hoje. Gabriel, você não está entendendo? Profetiza, meu A pai. resposta chegou. Abre a escuva. Gabriel está a arrancar o mal e está... Amém. Gabriel trouxe a resposta da casa própria, do carro próprio. Gabriel trouxe a resposta do casamento. Gabriel trouxe a resposta daquela causa da justiça. Gabriel está aqui hoje. Profetiza, meu pai. Gabriel está aqui hoje. Hoje Gabriel, a resposta do emprego Gabriel trouxe hoje. Amém.
A resposta do emprego Gabriel trouxe hoje. Abre as A cumbas. resposta da promoção Gabriel trouxe hoje. Amém. Gabriel está aqui hoje. Ai, meu Deus. Quem está a sentir a presença dos anjos neste lugar? Amém. Os céus estão abertos. O Espírito Santo está neste lugar. E consigo trouxe Gabriel. Eu estou tão alegre. O meu coração está alegre. O meu coração está alegre. Obrigado, Espírito Santo. O Espírito Santo encheu essa casa. Eu vejo muitos anjos. Eu vejo anjos. Oh, rababá, xerebadagaço, baplóvias. Rebadá, soquete. Renegaço, baplé. Xarabadagaço, bapló. Candere, badagaço, bapló. Xarab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 á. Xaramanaço, baplé. Jerebando, caçoca. Rebababababá. Eu vejo anjos neste lugar. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Rebababababababá. Gabriel chegou hoje. Gabriel está aqui. Obrigado, Espírito Santo. Ele trouxe consigo Gabriel. Remanai. Você não chamou o Espírito Santo? Amém, meu pai. Ele atendeu a tua oração. Fala, papá. E ele está aqui nesta manhã. E consigo trouxe Gabriel. E consigo trouxe Gabriel. E consigo trouxe Gabriel. Gabriel não veio com as mãos vazias. Gabriel veio com as mãos cheias de resposta. Cheias de resposta. Cheias de resposta.